dentro do ensinamento bíblico de uma forma saudável. Que muitas vezes essas nossas emoções, ela, ela vem nos esfraquecer diante do orar, diante do jejuar, do adorar, porque às vezes nós não sabemos de como lidar com essa situação. E em algumas circunstâncias, nós achamos que acabou tudo e esquece que até Deus existe nas nossas vidas. Mas não é assim. E eu vou provar biblicamente para vocês que essas emoções negativas, dentro do ensinamento bíblico, ela vem para nos fortalecer saudavelmente. A nossa saúde mental, a nossa relação com Deus, nosso propósito com Deus, que ele possa ser alinhado cada dia. Eu quero trazer para vocês, baseado essa nossa primeira introdução, lá em Salmo 55. Em Salmo 55, ele fala que nós temos que entregar todas as nossas preocupações ao Senhor e confiar nele, né? Ele te sustenta e ele o fará. Então, quando nós usamos esse versículo como reflexão para nossas vidas, nós estamos tendo esse entendimento de que Deus está disposto a carregar todas as nossas emoções. Quando nós entregamos a Ele, né? Muitas vezes, em vez de nós nos ajoelharmos, de ir para o nosso lugar secreto, de estar nos alinhando e renovando a nossa aliança com Deus, às vezes nós falamos com amigos que não vai ter uma resposta que Deus vai dar para nós. Então, precisamos nós ter esse entendimento de que Deus ele está disposto a nos ajudar todo o tempo das nossas vidas. Então, é que lá na Bíblia ele nos diz que ele levou sobre os seus ombros, né, todas as nossas dores. Mais tarde, e a gente precisa preparar o nosso coração diante desse texto bíblico para quebrantar os nossos corações diante daquilo que nós queremos falar com Deus e queremos ouvir de Deus. Então, lidar com essas emoções negativas de forma saudável dentro do ensinamento bíblico é envolver e reconhecer que essas emoções ela devem ser submetidas às orientações de Deus. Nós não podemos esquecer de que nós somos filha de um Deus que sabe todas as coisas, que ele nos fez, ele sonhou conosco, né? Então, nós precisamos estar sempre, amadas, alinhada com Deus. São exemplos, né, vivo dos salmos, né? No Salmo 8, ele nos retrata, né, que o Senhor está perto de todos aqueles que estão com o coração aquebrantado. Isso nos lembra que podemos levar todas as nossas dores para Deus. Vocês estão percebendo que toda essa linhagem que eu estou trazendo ainda das emoções negativas, ela tem a ver com as entregas que nós fazemos com Deus para se transformar em emoções positivas para nossas vidas e pensamentos positivos e sentimentos edificados com Deus. Quando o Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado, é porque o Senhor, ele nunca nos afasta. Ele nunca fica longe de nós. Somos nós que nos afastamos da presença do Senhor. E nós sabemos como é que nós nos afastamos da presença do Senhor. Pelos nossos pecados, pelaquilo que não agrada a Deus, pelas nossas atitudes e nossas ações. E essas coisas, elas geram emoções negativas. E quando nós geramos essas emoções negativas em nós geramos em outras pessoas que estão ao nosso convívio, no nosso casamento, com nossos filhos.
os nossos amigos, no nosso trabalho. Então, nós precisamos estar, né, sempre pautado na presença do Senhor, né? Em Filipenses 4, 6 a 7, o Paulo nos ensina que, que nós temos que entregar nossas ansiedades a Deus por meio das nossas orações, ação de graça. E a nós acrescentaria mais em outro versículo que diz que nós devemos louvores ao Senhor. Nós devemos gratidão ao Senhor. Então, isso nós prometemos a nós mesmos que a paz, ela excede de todo entendimento a nós e através de Deus. Está escrito também, mulheres de Deus, lá em Provérbio 15, 13, se vocês estiverem em algum lugar que vocês possam estar anotando esse alinhamento das emoções negativas com a palavra de Deus para uma vida saudável, transformar eles em sentimentos bons, é importante que vocês escrevam ou gravem alguma circunstância que nós precisamos. Eu precisei de todas essas coisas para que eu pudesse estar testemunhando aqui com vocês em uma palestra muito breve, que eu vou estar fazendo ser muito breve pelo tempo. E hoje eu sei o quanto Deus me ama e o quanto Deus ele tem um propósito extraordinário na minha vida, porque eu aprendi transformar essas emoções negativas, lendo a Bíblia, em meios saudáveis para a minha vida, para o meu percurso de relacionamento. Em Provérbio 13, 15, olha só o que diz. Aprendemos que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, isso nos traz e nos destaca a importância de buscar a alegria do Senhor. Então, Salmo diz, e a palavra do Senhor diz também, que a nossa alegria vem de quem? Vem do Senhor. Então, por que que nós temos que ficar triste? Por que que nós temos que ficar angustiado? Se Ele já levou, né, todas as nossas dores, se Ele já levou, pelas suas pisaduras nós fomos curados e fomos sarados, né? Então, nós temos que remeter todos os nossos comportamentos, todas as nossas emoções, todos os nossos é, sentimentos negativos e disfuncionais à palavra, buscar na palavra o que nós devemos fazer. E a palavra, ela nos ensina. A palavra, ela nos encoraja, ela nos renova a nossa mente. É o que está escrito em Romanos 12, 2, né? Que quando nós ajudamos a renovar nossa mente em Cristo, nós somos transformados, nossos pensamentos, e temos como lidar com as nossas emoções de uma maneira construtiva. Foi isso que eu falei agora há pouco. Quando nós buscamos, quando nós entendemos, né, que tudo que somos e tudo que temos é de Deus, vem de Deus e vai para Deus, nós temos essas condições, biblicamente, no ensinamento bíblico, de transformar todos esses malefícios que nós sentimos, né, através, né, que nós praticamos, que nós pensamos através da palavra. Através da palavra. Deus, ele nos ensina de maneira correta. Deus nos ensina a nos comportar de maneira correta. Deus, ele nos orienta de como nós sermos templos e morada do Senhor. Então, eu vou trazer para vocês aqui, rapidamente, eu sei que o tempo é corrido, alguns fatores que levam às emoções negativas por diversas variáveis, mas a Bíblia, ela nos identifica algumas raízes importantes. Então, dentro de tantos versículos bíblicos que eu estou motivando vocês
a consultarem e relacionar a vida de vocês quando nós estivermos tristes, com angustiadas, com essas emoções abaladas, nós temos alguns fatores variáveis que é muito importante. O- Quais são esses fatores que nos permeiam, que nós nos afastamos de Deus e que nós nos afundamos nessas emoções negativas, pensamentos disfuncionais, sentimentos variáveis? São o pecado. O pecado é, não confessado, ele pode causar culpas e angústias. Davi, vou trazer Davi, né, como um ator especial dentro dessa mensagem, que Davi, quando ele estava angustiado, ele se expressava para quem? Era para os seus aliados? Para os seus soldados? Não. Davi, ele ia para onde? Para os pés do Senhor. Para os pés do Senhor. Amada, se eu estiver falando muito rápido, porque eu ainda estou aprendendo a falar pausadamente, vocês vão estar me colocando aí que eu vou estar olhando. Tá? Então, no Salmo 32, no verso 3 e 4, ele diz: Enquanto calai aos meus pecados, ou seja, enquanto eu introduzi internamente esse pecado, eu envelheceríamos os nossos ossos. Davi diz, os meus ossos, mas eu estou usando uma linguagem coletiva, os nossos ossos. Por quê? O pecado não é para ficar em nós, o pecado é para ser confessado. Porque o pecado, ele nos traz dores, ele nos traz angústia, ele nos traz maldição, ele traz todas as coisas que nós não devíamos sentir e nem fazer. Mais tarde, um outro fator importante que eu trago para vocês como referência, a falta de confiança em Deus. Muitas vezes nós oramos, 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 mas quem está professando a fé é aquela que está orando conosco. Não eu estou multiplicando a nossa fé. Lembramos que Deus, em todos, Jesus, em todos os atos, sinais de cura, de libertação, ele diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Lembramos disso, né? E nós podemos gerar ansiedade e medo quando nós não confiamos em Deus. Em Isaías 4:10, tudo é baseado na Bíblia, o que eu estou trazendo para vocês dentro das nossas emoções negativas, que nós precisamos trabalhar isso biblicamente. Eu não quero dizer aqui que tudo será curado, mas nós temos que professar a nossa fé. Amém, gente? E depois, mais tarde, eu vou trazer que nós precisamos também de uma rede de apoio além da palavra do Senhor. Primeiro, Deus. Primeiro as coisas de Deus. Primeiro o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós não temos essa confiança em Deus, Isaías, ele diz: Não temas, porque eu sou contigo. Eu lembro, sabe de quem? De uma moça que gosta de pregar, que daqui da congregação, eu esqueci o nome dela agora, e ao mesmo tempo ela faz adoração. Ela não louva, ela adora. E aí ela diz, aí a palavra diz que não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. O afastamento de Deus, ou a tentativa de resolver tudo sozinho, amigas, pode intensificar essas emoções. Ora, se Deus está dizendo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Por que eu pensar diferente? Por que eu me afastar de Deus? E aí nós podemos pensar assim, missionária, mas às vezes nós estamos tão angustiadas que nós nos afastamos. Sim, eu me afastei.
e às vezes ainda se afasta, porque o pecado vem e nós somos pecadoras. Aqui são um alinhamento e são motivações, ensinamento bíblico, que nós não devemos temer nada, porque nós temos um Deus que é maior do que todas as emoções negativas, maior do que todos os pensamentos disfuncionais, maior do que todos os sentimentos variáveis. Então, nós precisamos pensar em Deus e confiar em Deus. A Bíblia, ela é a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, ela tem que ser baseado na Bíblia. Eu vou provar para vocês como nós devemos fazer isso. A Bíblia também ela menciona que a aprovação e a injustiça ela pode gerar o quê? Tristeza, raiva, não é? Vamos lembrar de Jó. Eu vou deixar Davi agora e vou trazer Jó. O que foi que aconteceu com Jó? Jó, ele se sentiu ou ele enfrenta perdas e dificuldades, né? Naquele momento, Jó ele não tinha aprovação de Deus. Quem estava tentando Jó? Né? Era o inimigo. Mas, sobretudo, Tiago, ele diz, Tiago 1, diz no seu verso 3 e 4, ele diz: Naze encoraja e enxergar essas situações como oportunidade do crescimento da nossa fé. Então, todas essas circunstâncias, todas essas situações, todas essas atribulações, que nós, como seres humanos e pecadores que somos, nós temos que olhar essas dificuldades, mas nós temos que olhar também como um caminho de intimidade com Deus. Nós temos que olhar como oportunidade de crescimento de fé. Foi isso que Jó fez. Ele passou por todas as tribulações, ele perdeu tudo, ele perdeu o filho, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele nunca se desconectou com seu Criador. Nunca. E assim, o que foi que aconteceu? Ele criou a oportunidade, as situações de Jó, ele criou a oportunidade para o crescimento da sua própria fé. E eu quero convidar vocês, possamos criar, dentro dessas diversidades, dessas aprovação e não aprovação injustas, para a oportunidade de estar mais próxima de Deus. Qual que é o objetivo da palavra de Deus para conosco? Para como lidar com as nossas emoções negativas. E um dos objetivos maior desse ensinamento bíblico em relação a esse tema é que eu provo para vocês, biblicamente, que a Bíblia é a luz para o nossa vida e a nossa salvação. Porque a Bíblia é a palavra, e a palavra é quem? Cristo. A palavra é Cristo. Então, a Bíblia ela é a luz porque ela já é estruturada em todas as diversidades que nós precisamos, em todas as circunstâncias que nós precisamos. Primeiro, primeiro objetivo da Bíblia, que nós temos que buscar a intimidade com Deus. Lá em Mateus 11, 28 e 30, nos convida que nós temos que levar todas as nossas cargas a Ele, a Deus. Eu não vou ler intrinsecamente todos os versículos, porque nós temos um pouco, um tempo curto, mas eu estou direcionando dentro da minha mensagem que Deus me entregou, caminhos para nós sermos curadas. Caminhos para que nós transformamos essas emoções negativas em fonte de intimidade com Deus. E aí, Mateus, ele nos diz isso. Então, essa conexão de a intimidade com Deus nos ajuda a encontrar descanso para a nossa alma. E é uma orientação necessária para enfrentar os nossos desafios.
Então, quando Deus diz, traz toda a sua carga, porque eu te aliviarei, Deus está dizendo que está aliviando as nossas dores para que nós possamos enfrentar os outros desafios que virão pela frente. Vocês já perceberam que quando nós prostramos diante do Senhor, entregamos um jejum em prol de algo da nossa vida, de algo de alguém, nós enfrentamos situações difíceis, né? Enfrentamos desafio para não cumprir aquilo que nós colocamos na presença do Senhor. A palavra está dizendo isso. Segundo, é renovar a mente e alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos 12, 2, 12, 2. Nos chama a transformar o nosso modo de pensar para experimentar a vontade de Deus. Olha que coisa linda, gente. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Então, esse versículo ele nos ajuda a filtrar as emoções negativas e responder de maneira saudável. Então, quando nós lemos esse versículo, que nós estamos com essas emoções negativas, quando nós terminamos de ler, quando nós renovamos a nossa mente e alinhamos com o propósito de Deus e com o pensamento de que Deus é nosso Pai, e sobre ele está o meu fardo, nós nos aliviaríamos as nossas emoções e transformamos ela em resposta de maneira saudável. Um terceiro objetivo da palavra do Senhor em relação a esse tema é praticar a confiança e gratidão. Como é que está a minha confiança em Deus e minha confiança no próximo? Eu perdoei. Mas será se eu perdoei mesmo? Será se eu não perdoei só da boca para fora? E ainda aquela angústia ou aquela maldição de liberar perdão ao outro ainda tem resquício no meu coração? Que lá no início eu começo dizendo que nós temos que ter o quê? O nosso coração aquebrantado no Senhor. Amém? Então, em Filipenses, ele nos confirma, Filipenses 4, 6 e 7, ele nos ensina a entregar todas as nossas preocupações a Deus, com ações de graça. Eu lembro de novo da nossa irmã aqui na congregação, que eu acredito que até o final dessa mensagem eu vou lembrar o nome dela, em nome de Jesus. Ele nos ensina a entregar nossas preocupações ao Senhor em ação de graça. Traz paz para a nossa vida e traz paz para as pessoas que convivem conosco. Então, a gratidão, ela transforma a nossa perspectiva, mesmo nas diversidades, mesmo na diversidade. Quando nós somos gratos por tudo que temos, por tudo que somos, sabe? Que tudo que Deus nos entregou, alguém nos entregou. Às vezes eu trabalho na educação, é, e hoje eu sou psicanalista há mais de 6 anos, e graças a Deus, Deus me deu uma nova graduação, sou psicóloga, e aí eu vejo a minha perspectiva de vida de que eu pedi isso a Deus de como que eu ajudaria o ser humano. Eu amo gente, sabe? Antes de eu ser professora, antes de eu ser psicóloga, eu sou pessoa. Então eu tenho que olhar o ser humano como pessoa, eu tenho que amar como pessoa. Então o que vem daquela pessoa, eu tenho que ser grato. E isso a minha vida prolonga nessa terra. É igual o mandamento do Senhor que diz: honrar teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolongue seus dias na terra. E eu, às vezes, eu choro, porque por que que eu não aceitei Jesus há 40 ou 50 anos? Eu só tenho 15 anos que hoje eu durmo e acordo no braço do Senhor, mesmo com minhas dores, mesmo com minhas aflições, mesmo com minhas perdas. Mas o Senhor, eu não te largo, eu não quero que você me largue.
que eu me sustento no Senhor. Mas quando eu estou frágil, eu busco oração. Quando eu estou frágil, eu busco ser grata. Eu sou grata hoje pela Lívia, eu sou grata hoje pela irmã Maria da Cruz, eu sou grata hoje imensamente pela irmã mãe Isabel, minha mãe era Maria Isabel. Então, por tudo que elas fizerem, ou outras congregações, a minha congregação, por tantas coisas que eu passei esse ano de 2024, eu estou de pé. Então, eu sou grata. Então, quando eu vivo essa gratidão, eu percebo essa gratidão a mim, ao outro, aí as coisas edificam na minha vida. A prosperidade vem, a cura vem, a libertação vem, sabe? O relacionamento genuíno com meu esposo vem. É, então, todas as diversidades boas, ela vem construindo ao longo da sua bondade de Deus. E aí, nós temos que entregar todas essas coisas ao Senhor. Claro, claro que esses objetivos que eu estou citando para vocês são caminhos, sabe? São alinhamentos, mas eles não eliminam por si só as emoções negativas de imediato. É um percurso, gente, é um ensinamento, é um processo, né? Então nós temos que ensinar a nós mesmos a processar a nossa fé com maturidade. E essa maturidade não é só pensamento, a maturidade não é só de comportamento, mas espiritual. Essa maturidade ela tem que ser espiritual. Então ela tem que ser ligada no Jesus, nosso Deus. Lembra da videira? Que nós somos ramos, mas nós temos que ser ligada lá, na videira verdadeira, porque nós, senão nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Eu não sei como é que está o meu tempo, mas eu quero trazer aqui uma reflexão para nós, para encerrar esse momento dessa mensagem. E eu quero trazer para vocês, como reflexão de estratégia prática, como lidar com todas essas situações no momento de pensamento e sentimentos negativos e disfuncionais. E nós precisamos prestar muita atenção. Fica aqui comigo agora. A primeira estratégia é como usar a oração e a meditação bíblica para interromper o ciclo de pensamentos negativos. Eu tenho que aprender isso. Eu vou voltar lá no início da nossa mensagem, da nossa palavra. Eu tenho que primeiro me preparar, primeiro eu tenho que me limpar, aquebrantar o meu coração para que essa estratégia de oração, de adoração, ela interrompe esse ciclo de pensamentos negativos. E é pensar que as coisas positivas, ela vem encorajar cada uma de nós. Vivo, encorajamento vivo. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser sacrifício vivo para Cristo. Esse é o nosso sacrifício para a palavra e para a obra de Deus. E aí, em Filipenses diz que 8, Filipenses 4, 8 diz: tudo que é verdadeiro, responsável e justo é o que nós precisamos andar. Eu peguei alguns pedacinhos dos versículos, porque é muito longo, são muitos versículos, mas depois vocês podem, como está, algumas pessoas, né, com atenção bem expressiva, vocês podem fazer um estudo bem mais aprofundado e que vocês pegam todo esse alinhamento, todas essas estratégias para a vida de vocês, porque para mim está servindo, minhas irmãs. Para mim é um testemunho, e eu preparei um testemunho pautado naquilo que eu passei, pautado na palavra, pautado naquilo que eu vivi em oração, em jejum e adoração a Cristo para trazer para nós hoje. Ou seja, esse que ocupa os vossos pensamentos. Então, quem tem que ocupar o nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa mente? Com coisas boas. São pensamentos saudáveis, são emoções saudáveis,
sabe? Porque a nossa mente, ela tem que estar saudável. Nós precisamos de uma saúde mental saudável para que o nosso corpo, o nosso tronco, ele responde. Porque o nosso corpo, ele é feito de vários membros e cada membro, ele tem a sua função. Então, uma das primeiras estratégias que eu quero deixar para vocês, quase encerrando, é a estratégia prática e muito útil é aqui, né? Eu falei da primeira estratégia, que é a meditação, né? É transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos, está lá em Filipenses 4:8. E eu quero trazer uma segunda estratégia, que é escrever um diário espiritual. Gente, se vocês verem, eu aprendi nas missões, em base missionária, e eu disse, Senhor, você me ensinaste tanta coisa e eu não pratiquei, né? Quando nós estamos na base missionária, nesse mundo aí, nesse Brasil, fora do Brasil, e aí vendo a todas aquelas mazelas, pessoas passando fome, sede, nu, sabe? Que não tem presença do Senhor, drogado, se prostituindo. E aí a gente aprende no dia a dia, fazer um diário pedindo ao Senhor entendimento e sabedoria de como lidar com essas situações. E isso se chama diário espiritual. Anotações de sentimento para entregar ao Senhor, entregar a uma outra pessoa, de como lidar com as situações, né? E por meio de quê? De oração. De oração. Por isso que eu sou apaixonada pela congregação, porque tudo nela é oração, adoração, jejum e louvor. Então, é a chave da nossa salvação, é oração. A chave da nossa cura é oração. A chave da nossa libertação é a entrega em oração. Mas a palavra do Senhor diz que ele procura quem? Os grandes adoradores que adorem quê? Em espírito, em verdade. Por isso, o nosso diário, ele tem que ser espiritual, anotando sentimentos que possamos entregar a Deus em sentimento. Vou trazer Davi para fechar essas estratégias. Vou trazer Davi. Davi, quando ele estava angustiado, o que que ele fazia? Ele levava semelhantemente o que ele estava sentindo a Deus. A Deus. Ele transformava, transformando as suas angústias e as suas declarações em confiança a Deus. Eu estou passando por isso aqui, porque Davi não foi muito bom, não, né? A gente sabe a história de Davi. Mas Davi, diante dos seus pecados, diante das suas aflições, ele se prostrava diante de Deus, ele não perdia a fé de Deus, por isso que Davi é o quê? Segundo o coração de Deus. De Deus, eu queria ter mais tempo, amadas, para eu passar toda a minha mensagem para vocês nessa manhã, mas não vai ser possível, mas em outro momento eu creio que a gente vai ter outra oportunidade. Então vale destacar a importância de procurar apoio. Lembra dos apoios que eu disse? Não só Deus, primeiro Deus, mas depois nós temos uma rede de apoio. Nós temos que ter essa rede de apoio à comunidade de fé, ou seja, a congregação é uma rede de apoio, as nossas igrejas é uma rede de apoio, procurar profissionais da área é outra rede de apoio. Como lidar com essas emoções? Às vezes, nós temos o caminho aqui, mas nós precisamos de terapia, nós precisamos de estar lidando com essas emoções de maneiras mais eficazes e de linguagem mais eficaz. A importância da nossa linguagem, gente, é extraordinária. Como falar é coisa extraordinária. Então, a nossa fala é um outro caminho muito, muito enriquecedor. Então, nós temos que procurar esse desafio, porque quando nós não procuramos, lá em Provérbio 27:17, ele traz uma configuração de palavra que diz: com ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Então, isso reforça que não precisamos enfrentar os nossos momentos ruins sozinhos. Nós temos um Deus que nos fez, que sabe todas as coisas, mas nós temos as nossas redes de apoio, amém? E eu quero aqui concluir dizendo meu muito obrigado a todas vocês pela oportunidade. Eu resumi algumas coisas,
porque eu falo muito quando eu vou me preparar para pregar, para levar mensagem ou para palestrar, eu busco levar aquilo que vai falar com as pessoas, não só comigo. Primeiro, a palavra tem que falar, né? Vem de Deus, e aí depois fala comigo. Quando eu me curo aqui, aí eu quero transferir isso para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser curadas. Eu sei que eu falo muito rápido, mas eu vou aprender a falar passadamente, eu acredito, então quero concluir